Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Bom dia pra você, minha amiga, meu amigo. Eu tô aqui com essa camisetinha aqui. Isso aqui é pra matar os velhos tempos. Isso aqui é 9 anos, né? Essa camisetinha aqui. Essa camisetinha aqui, ó. Opa! Aqui, pessoal do vídeo aqui, vai ver aqui, ó. Fui voluntário na Copa das Confederações da FIFA 2013. Gente, é muita coisa. E eu também participei essa semana aqui e aqui, tá? Com muita alegria, com muita satisfação e muita honra, né, de ser um dos escolhidos, a ser um dos delegados do Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil e também da Conferência Nacional dos Bancários, em que foram escolhidas as pautas de reivindicação da categoria bancária para essa campanha salarial, que vai ser dura, porque além dos banqueiros a gente tem que enfrentar a questão política, né? E o legal que, ó, isso mesmo, ó, Lula foi feita uma moção de apoio, né? Em que Lula, em apoio, né, da categoria bancária, a candidatura de Lula para a presidência da República, né? E eu acho que isso é bom, mas não é suficiente. A gente precisa eleger deputados para desfazer essas cagadas que esse governo vem fazendo. E também não podemos dizer que tem que continuar. Depois que acabou as eleições, se tiver tudo certo, Deus queira que esteja tudo certo, a gente continue cobrando para que haja mudanças, para que esse Brasil mude, né? Porque a gente entende que só haverá mudança se o pessoal estiver em cima, né? O que nós temos hoje é uma conjuntura que você tem pessoas que estão ignorando completamente a população brasileira. Quem está aí no poder hoje está ignorando completamente a população brasileira, né? Então por isso que a primeira grande resposta do povo brasileiro terá que ser nas urnas, né? E depois, com a mobilização das pessoas para que as coisas mudem de fato para todos os brasileiros, né? E assim, tem gente que vai dizer assim, quais são as pautas que foram colocadas? Foram colocando igualdade de oportunidades, fim do assédio moral, mais PLR, mais vale alimentação, mais vale refeição, e aumento, e a pauta é 5% de aumento real. A categoria está pedindo 5%. Então é a inflação mais 5%. E também tem uma coisa que entrou na lista aí também, que foi 4 dias, jornada de 4 dias de trabalho, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, que monte de absurdo, né? Os caras já ganham bem e coisa e tal. Mas assim, a categoria bancária é uma categoria que já está há 30 anos com uma convenção coletiva unificada a nível nacional. Então, você trabalha em qualquer lugar do Brasil como bancário, você vai ter os mesmos direitos e os mesmos benefícios, né? E por conta dessa magnitude
eu entendo que a categoria bancária vem conquistando também serve como exemplo para as outras categorias profissionais do Brasil que estão lutando por seus direitos. A gente tem que trabalhar muito bem sobre essa questão de direitos, que nós estamos tendo esses direitos reduzidos, né? Porque você tem uma precarização grande do trabalho, né? Uma pressão por metas, um adoecimento. E isso não é só na categoria bancária, é em diversas categorias profissionais também. Então a gente tem que lutar para que seja melhoradas as condições de trabalho, né, das pessoas, né? Então a categoria bancária ela tem muito disso aí. Bem, meu nariz está piorando de novo, que droga. Bem, continuando aqui. Tem aquela história. O Bolsonaro chegou, teve encontro com o Biden, disse assim: nossa, que encontro foi as mil maravilhas e coisa e tal. Só que nem tudo são flores, né? O que aconteceu? O próprio pessoal do Biden revelou que o Bolsonaro fez um pedido ao Biden de que ele fosse ajudado a vencer o Lula nessas eleições. E aí mostrou essa história, e aí teve uma nota dizendo que o governo dos Estados Unidos não interfere em negócio de eleição, entre aspas, né? Mas o que acontece é que não convém. O Bolsonaro, ele é um pária, né? E comprou briga com o Biden. Então, me desculpe. Tu se lascou, rapaz. Então, e o pior é que, no fim das contas, esse tiro, né, saiu pela culatra, porque, como foi revelado, a imprensa tá caindo, matando de pau, e tá falando assim: ô seus milicos, olha só que legal. Os caras não confiam. O cara não confia nem um pouquinho no taco de vocês, né? E pediu arrego pro tio Sam. E olha só que coisa, né? Ele teve uma motociata em Orlando, né? Dele, né? Com o pessoal aí, olha. Pra você ver como quem tem fiofó tem medo, né? Quem tem cu tem medo. Ele pegou e falou assim... Ele pegou e foi de capacete, né? Porque se fosse no Brasil ia ser sem capacete, né? Então, assim, é aquela história, né? É brincadeira isso, né? Bem, segue o baile. Ele voltou a dizer que venceu no primeiro turno, que foi uma fraude. Gente, é uma história tão mal contada, gente. É uma história... O cara se enrola na própria mentira, né? Ele disse que a eleição foi fraudada, que ele ganhou no primeiro turno, que compraram, né? Que compraram de novo, que não conseguiram comprar o segundo turno, que foi uma fraude, que isso, que aquilo. Eu falei assim, gente... É uma criação de narrativa, e é uma narrativa fantástica, que isso é só um incauto mesmo, bobão mesmo, que vai acreditar numa história dessa. Bem, segue o baile. Mudando aqui de assunto, um assunto bem chato, aquela história, né, do indigenista e do jornalista que sumiram na Amazônia domingo passado, encontraram na área de busca, segundo a Polícia Federal, foram encontrados itens de pessoas sumidas, mochila, notebooks e documentos. Chegaram até a mencionar por aí que pedaços de corpos foram encontrados, mas não foi nada confirmado a respeito disso. Mas parece que as coisas estão caminhando para um desfecho trágico, né?
e diz que há uma morosidade nas investigações justamente porque se acaba descobrindo confirmando a morte desses 2 homens no meio da cúpula das Américas, você vai ver o tamanho da treta que vai ser em cima desse governo. Porque o cara saiu o cara saiu, pra você ver como é que é, o cara saiu da cúpula para fazer motociata com seus apoiadores em Orlando, inclusive com foragido da justiça, né? No meio dessa motociata. Então, gente, é uma gozação, gente. É um deboche total, né? É um deboche total em relação às instituições. É um deboche total. Esse governo debocha do povo, né? Então, se é um governo que debocha do povo, a gente tem que tirar esse palhaço. Tira esse palhaço do poder, né? Então, a gente vai ter que correr atrás disso. E isso vai ter que ser pelo voto. Porque se for pressão pelos deputados, o Arthur Lira tem mais de 20 pedidos de impeachment. E ele sentou em cima desses pedidos e não vai levantar. Tem aqui, olha só, mais uma prova de que a Lava Jato foi uma farsa, foi uma coisa persecutória, foi uma perseguição. Então, olha só, o ex-Odebrecht diz que houve pressão da Lava Jato para citar Lula. Que lindo, né? Que mais? Ex-presidente do Atlético Goianiense vai a júri por morte em 2012. Eu sempre lembro, não sei se é esse presidente ou se foi o presidente anterior. Se é esse cara ou o atual presidente. Que eu lembro que teve uma ocasião que o jornalista que estava com a máscara, né? Para entrevistar o então presidente do Atlético Goianiense, ele disse assim: aqui é Bolsonaro, baixa essa máscara aqui, que aqui é Bolsonaro. Então a gente já percebe, né, como as coisas elas se ligam, né? E a gente agora tem mais uma, né? Além da tendência de alta dos casos de Covid, né? Que é 43 mortes de Covid em 24 horas. Então, terceiro dia de alta na média móvel de mortes, né? Ainda tem um terceiro caso confirmado da varíola dos macacos, né? Tem gente que vai dizer assim, putz, lascou de vez, né? Porque, na verdade, qual é a diferença, né, da varíola dos macacos para a Covid? Porque a Covid você tem no ar, né, gotículas e coisa e tal. E no caso da varíola do macaco, é mais próximo, é um contato mais físico, né? Então essa questão da varíola dos macacos, né, que eu coloquei aqui, tá começando a se preocupar, mas já é uma situação de tendência mundial. E por que a varíola dos macacos preocupa? Porque a varíola é uma doença que, em tese, ela já havia sido erradicada com vacinação. E muito tempo, pra você ter uma ideia, se eu não me engano, o pessoal diz que a última campanha de vacinação da varíola no Brasil, acho que foi na década de 70 ou 80, ou seja, tem mais de 30 anos. Então tem muita gente, inclusive eu, não sei se eu ou não, porque se foi na década de 80 eu recebi imunização. Mas se for antes da década de 80, então nós estamos à mercê dessa doença, né, da varíola, né? E então
Então, não é uma doença fatal, mas é uma doença que tem um nível de contágio, então tem que tomar muito cuidado, né? Que mais? Nossa, olha só que nojo. Eu digo que eu tenho ódio e nojo desse povo, cara. Vizinhos fazem abaixo-assinado contra casas para moradores de rua no centro de São Paulo. A prefeitura vai construir 350 moradias para famílias e idosos no Bom Retiro. E aí os moradores do Bom Retiro resolveram criar um abaixo-assinado contra o projeto. Pode resultar na desvalorização de suas residências. Vai tomando seus cu, né? Além da sensação de segurança. Seu cu também. Entendeu? Gente, é engraçado isso, né? O Bom Retiro fica do lado da Estação da Luz, cara. E os caras ficam com essas palhaçadas, gente. É uma insensibilidade muito grande. Às vezes, o que essas pessoas precisam, que estão em situação de rua? Elas precisam ter dignidade. E dignidade para essas pessoas é um lar. Então, gente, esse pensamento ridículo desses babacas que se dizem quatrocentões, que se dizem donos de São Paulo, tem que ser veementemente condenado por todos os órgãos, organismos, instituições, associações de classe, pessoal, entidades, né, sociais. Todo mundo tem que criticar esses bandos de babaca, né? Porque eles não entendem isso. Tem gente que vai fazer um comparativo besta. Fala assim, olha, todo mundo quer ter uma feira livre perto da sua casa, só não na sua rua. Porque as pessoas, elas querem os benefícios, mas não querem os malefícios. Mas tudo tem benefício e malefício. Então não tem como você separar essas coisas. Você vai falar que quer transformar num oásis de segurança. Tá tudo violento e muito por conta dessa injustiça social que está excluindo cada vez mais pessoas. Gente, que absurdo, né? Que absurdo, gente. Bem, segundou, né? Segunda-feira, 13 de junho. Estamos caminhando para metade da semana, olha só. E ainda essa semana tem feriado ainda. Quinta-feira tem Corpus Christi. Lógico que teve alguns lugares que teve antecipação de feriado. Mas parece que teve um decreto estadual que concedeu... ponto facultativo para quinta-feira. Então é provável que tem muitos lugares que não vai ter trabalho mesmo. Então vai ser um dia mais tranquilo, vai ser uma semana de 4 dias, efetivamente. E assim, gente, eu fiquei muito feliz de ter participado do congresso e da conferência. E, assim, uma das coisas que eu vi lá é muito a questão de construção de alianças. Porque é um evento político, né? O evento sindical acaba sendo um evento político. E muitas das coisas que a gente construiu, muitas vezes elas não foram efetivamente as coisas que estavam nas plenárias, mas sim as coisas de corredor, as conversas que a gente teve com pessoas afins, movimentos afins, para construir coisas novas, né? E aí a gente fica pensando como que a gente pode criar alianças para construir coisas novas.
A gente sempre tem um pensamento de que a gente precisa ter mais vantagem que os outros. Ou seja, se não tiver vantagem nenhuma, eu não entro. Vantagens a mais do que o outro, eu não entro. E às vezes não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa vai para frente. Não vai. Porque qual o problema que a gente tem de a gente só pensar no nosso umbigo? A gente vai perder muita oportunidade se a gente pensar só no nosso umbigo. E aí a construção de alianças, construção de parcerias, de ações que não sejam... a gente já ouviu falar de... relações parasitárias e relações simbióticas, né? Simbiose, né? Será que é isso mesmo o termo certo? Simbiose. Simbiose é uma interação entre duas espécies que vivem juntas. E essa simbiose é uma coisa que está faltando muito para nós. A gente está esquecendo, a gente esquece de relações em que ambos têm benefícios, não apenas um lado ou o outro. Ontem foi o Dia dos Namorados e aí você tem que aproveitar também para repensar o seu relacionamento. Será que esse relacionamento que eu estou tendo, ele é uma simbiose ou é uma relação parasitária? De um lado ou de outro. E é essa construção de simbioses, essa construção de parcerias, essa construção de interagir vivendo junto, sem prejudicar o outro, é que pode ser um diferencial que pode nos garantir não apenas a nossa sobrevivência em um universo hoje tão competitivo, porque soma forças. Então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, um beijo no coraçãozinho de vocês, né? Cuidem-se, tá? E até terça-feira com mais um episódio de Bom Dia Pra Quem? Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.